Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dogcast, esse podcast onde a gente fala sobre empreendedorismo digital, sobre marketing digital. E aqui a gente também traz muitos cases de sucesso de empreendedorismo e de pessoas que utilizam as redes sociais para os seus negócios. E hoje, especialmente, linkando aí com o mês das mães, né, com o Dia das Mães, eu trouxe uma pessoa muito especial que é uma mãe, é empreendedora e também é corretora de imóveis. Show, pessoal! Hoje eu tô aqui com a Gabi Demori. A Gabi, como eu mencionei anteriormente, ela é mãe, né, até coloquei como título do nosso episódio hoje. Comecei com mãe, empreendedora e corretora de imóveis. A Gabi é minha cliente já há algum tempo, né, na imobiliária. A gente tem uma parceria aí bacana lá, gerando resultados através do digital. E a gente já tinha comentado anteriormente de conversar aqui, trocar uma ideia aqui no podcast. E eu acho que esse tema, né, esse momento foi o momento perfeito pra gente linkar com o teu lado empreendedor, o teu lado empresário, o teu lado corretora, que está à frente dos negócios aí no dia a dia, mas que também é uma mãe que cuida da família, cuida dos filhos, aí é muito participativa, né? Quem tiver aqui que te conhece, já que está nos acompanhando, sabe o quanto é participativa na vida das crianças, né? Dos filhos lá, acompanha todo o rolê. E então eu queria te dar muito as boas-vindas por estar aqui no Dogcast, por estar nessa conversa comigo hoje, e queria deixar tu te apresentar aí para minha audiência. Então, primeiramente, obrigada, agradeço o convite, ainda mais nesse mês super especial que é Dia das Mães. Costumo dizer que eu sou mãe 24 horas. Costumo não, né? Acho que todas as mães aí são mães 24 horas, porque a gente não consegue sair de casa e dizer a partir de agora não sou mãe. Verdade. A missão mãe nos acompanha o tempo inteiro. Obrigada. Meu nome é Gabi, então eu tô à frente da empresa Ingemori, já estamos, acho que fechando agora 15 anos em 2024. E agora nos últimos 2 anos, no terceiro entrando para o terceiro ano, nós estamos também com o braço da Ingemori, que é a imobiliária. Que legal, que legal. Gabi, eu acho que vai ser muito legal a nossa conversa aí, construir em cima de tudo de toda a tua experiência, né, nesse mercado imobiliário, que é um mercado que é bacana. A gente já trouxe alguns cases aqui também, né, sobre esse mercado, que é um mercado muito em alta na nossa região. Mas óbvio, assim, a gente vai falar muito sobre empreendedorismo também, mas encante sempre então com a maternidade, que, né, que é como tu falou, é a tua missão de vida maior. Então, mas pra gente começar construindo aí, pra galera conhecer um pouquinho mais da tua história, da tua trajetória, pra quem não conhece ainda, me conta, como que foi? Como que tu se tornou corretora de imóveis? Quanto tempo faz isso? Foi por necessidade? Foi por identificação? Foi porque tu já estava à frente lá da construtora e aí foi necessidade? Enfim, como é que foi essa vinda para o mercado de corretor de imóveis? Nossa, é uma história bem legal. Porque que acontece? O comércio, a venda, me acompanha desde que eu nasci, porque a minha mãe vem do comércio, Uhum, então eu tenho no DNA, venda, né. A minha que mãe tinha legal. um comércio, a minha mãe era dona de uma loja e eu cresci dentro dessa loja, e muitas vezes ajudando a cuidar lá da frente, pra ninguém Uhum, passar, né. Às vezes fazendo caixa, fazendo pacote de presente, nas épocas do Natal um pouco mais, pra gente poder acompanhar a mãe, a gente ficava mais dentro da loja, que legal. aquela coisa toda. Mas, né, fui crescendo e a rebeldia da adolescência, não quero seguir os passos da mãe, fui pra faculdade fazer contábeis. Olha aí, essa eu não sabia. Então. Hã, não quero ser vendedora, porque eu tenho um lado que tem um trauma, né, da questão então daí como filha, de ser filha de um comerciante, porque tinha poucos momentos com a minha mãe, momentos de lazer a minha mãe trabalhando no comércio, eu dizia: "Eu não Entendi. quero isso pra mim, quando eu tiver a minha família, eu quero ter tempo disponível, então eu não Uhum. quero seguir nesse ramo, não quero trabalhar com vendas", enfim, vou para outro lado, vou pra área contábil, porque eu sempre gostei muito de números, sou de exatas, então não podia ser diferente. Mas, né, no decorrer do período, hã, eu sempre estive muito envolvida, no comercial, mesmo dentro das grandes empresas que eu trabalhei em 2 grandes empresas, mas eu nunca me encontrei realmente no número, de ficar atrás de um computador e Entendi. fazendo planilha. Eu gosto muito, tu Uhum. sabe muito bem das minhas planilhas, de tudo, né, que eu Sempre. faço no dia a dia, mas eu não me sentia realizada. E aí, eu conheci o Luiz, né, então: "Vamos montar uma empresa, vamos montar uma construtora", e ele engenheiro, eu contadora, um sabe construir, outro sabe cuidar do dinheiro, Fechou todas. fechou todas, vamos lá, vai dar tudo Muito bom. certo. Montamos a construtora, isso há quase 15 anos atrás, e toc cada um continuava no seu emprego, como, né, Sim. tocando ela, fazendo acontecer e tal.
sentimos a necessidade de ter um espaço físico, 6 meses depois de, então, de abrir o CNPJ, né, da Uhum. construtora. Sentimos a necessidade de abrir um espaço físico e de termos um comercial. Eu recém estava entrando na área da contabilidade, então queria, né, imagina, estudei tudo isso, eu preciso, né, agora exercer Sim. o que eu estudei. E foi indo, tivemos um sócio no decorrer do tempo, e a Gabriela sempre né, na área financeira da construtora, fazendo as compras e tal, que é tão importante quanto o comercial. Verdade. E fiquei muito nessa área. Hã, Passou um tempo, decidimos trazer a primeira, franquia imobiliária para Lajeado, isso há, acho que uns 10 anos atrás. A primeira rede de franquias, que teve na cidade de Lajeado foi nós que trouxemos. Olha aí, que legal. E não tinha crescido, não tinha nada, isso então há quase acho que uns 13, 14 anos atrás, decidimos trazer uma rede de franquia Uhum. para imobiliária. E vamos lá, vamos montar e tal. Então, iríamos não separar a sociedade, mas o Luiz permaneceria na construtora, o nosso outro sócio se manteria na imobiliária. Uhum. Eu permaneceria na construtora, tudo certo. E aí, num jantar de amigos, que eu até posso citar o nome deles aqui, porque eu adoro eles, que são os Cris da Tendência, Sim, sim, né? Que tu gente boa pra caramba. também já Aham. conhece. Nós estávamos no casamento deles, então, no Olha aí. jantar de casamento do Cris. E ele disse assim: "Mas espera aí, vocês vão abrir uma imobiliária e tu não vai ser vendedora?" E aquele negócio assim, né, de, sempre ter esse lado, de comprar então para construtora, de ter a Sim. venda ali, né, no meu dia a dia. Eu falei: "Bah, eu não quero. Eu tenho um trauma com vendas, eu preciso". Eu não queria, Uhum. sabe. E justamente linkando a tudo que eu já tinha passado na minha infância. E aí, um dos crias então, né, disse assim: "Meu Deus, mas tu é vendedora nata, não tem como tu não ser corretora". E aquilo ali ficou matutando, matutando, e um dia eu disse para o Luiz: "Quer saber?". Um dia Vou encarar. um dia bem rápido foi, porque foi acho que uma semana depois. Meu Deus. "Quer saber?". Porque como eu estava à frente, né, da construtora e da imobiliária, eu participava das negociações ali, Claro, ajudava e claro, tal, mas claro. eu não queria ter aquele negócio então de não ter o horário né, de Sim, ter o horário do sim, comércio, não sim. poder me dedicar e tudo mais. Quer saber? Vou fazer o meu cresci e vou dar a cara a tapa. Olha aí. E aí já se passaram 14 anos que eu sou corretora de imóveis, amo o que eu faço. Agora então há 2 anos, nós voltando então, trabalhamos um período na auxiliadora predial, como no decorrer do tempo Uhum. sentimos a necessidade de separarmos a sociedade. Eu e o Luiz permanecemos com a construtora e agora nos últimos dias não, nos Diz últimos aí, vai. anos, nós sentimos a necessidade de atender o nosso cliente do começo ao fim. O que que isso quer dizer, Doug? Muitas vezes nós atendíamos clientes lá na construtora, onde o cliente chegava dizendo que queria construir, mas não tinha o terreno. Uhum. Nós indicávamos um corretor ou uma imobiliária parceira e tudo mais, e na metade do caminho nós perdíamos o cliente, ou porque ele não tinha sido bem atendido, tinha desistido de comprar o terreno, ou porque ele tinha comprado um imóvel pronto. E aí, nessa, né, de empreender, então, Uhum. nós decidimos abrir um braço à construtora para poder apoiar o negócio da construtora e mesmo Claro, claro. nós conseguir atender o nosso cliente do começo ao fim, que é, desde a compra do terreno, a execução do projeto, o desenvolvimento do projeto, Uhum. a compra do terreno, o desenvolvimento de projeto, daí com arquitetos parceiros, Uhum. e a execução do imóvel. E aí foi indo, foi indo, foi desenvolvendo, nós tivemos o nosso primeiro corretor, daí nós não sabíamos muito bem como ia funcionar, né, esse negócio. E aquele negócio da venda sempre dentro, querendo acontecer, fazer acontecer, e foi indo. Hoje a gente tá com uma equipe super grande e fluindo. Que bacana, que bacana. Sabe que a gente tá lá no dia a dia, né, hoje ajudando aí na questão do marketing e do digital principalmente, né, mas, como é interessante, assim, a gente conhecer os bastidores, conhecer a origem, e esses desafios, assim, porque às vezes a pessoa conhece a gente, e que nem quem pode conhecer agora, putz, a Gabi, né, à frente da imobiliária, enfim, entende construção, entende tudo. E, pô, não sabe, assim, muito de tudo aquilo que já passou nos bastidores, né, nos detalhes, as coisas. E olha que legal, tu ti de um tu mesmo usou a palavra trauma, né, de um trauma que tu tinha em relação a essa parte comercial, né,
por conta do teu ambiente lá familiar de criança, tu reverteu tudo isso e, assim, eu te conheci já como corretora, então eu não consigo te imaginar na frente do computador só fazendo planilha, né, apesar de tu fazer isso muito bem, não consigo te imaginar, tipo, tu fora não sendo o rosto lá e não estando, conversando e atendendo as pessoas, porque tu faz isso com uma naturalidade muito, grande, né, muito bem, e, pô, todo mundo que tá lá te admira, gosta, enfim. Então, tu vê o quanto é legal, né, o quanto a gente precisa evoluir, o quanto o fato de empreender tira esse conforto e tira, às vezes, algumas coisas que a gente tem, algumas barreiras, e a gente supera isso e deslancha, né, então E hoje eu te digo que poder ser corretora de imóveis, viver a profissão de corretora de imóveis, me proporciona muitos momentos com as crianças. que legal. Porque eu consigo fazer o meu horário, eu consigo, né, agora eu consigo acompanhar eles nas atividades extracurriculares, Uhum. consigo dizer: "Ah, vou fechar minha agenda hoje, vou pegar a estrada, vou viajar com eles". Então, pra te ver que, né. Sim, fechou todas, né. Tá, deixa eu te perguntar agora a pergunta aí mais polêmica pra quem tá nos assistindo e que quer entender mais aí, ou que é mãe de repente, e tá curiosa pra saber sobre esses desafios aí do dia a dia, né. O que que tu acha mais difícil, na tua opinião? Qual que é mais desafiador? A maternidade, cuidar das crianças, cuidar dos filhos ou gerenciar a empresa? Ai, ai, ai. Essa é? Como tu disse, né, a minha missão de vida é ser mãe. Tá. Quem me conhece sabe, Uhum. eu nasci para isso e eu acho que venho me dando tão bem na profissão justamente porque eu entendi, qual é o meu propósito. Legal. Mas com certeza é educar das crianças. Não tem como Porque fugir disso. é uma responsabilidade muito grande, dá muito trabalho, é muito Sim, desafiador, é cansativo, mas é o que faz sentido para minha vida. É difícil empreender, é difícil, né, manter a gestão de toda uma equipe, sim, ainda mais sim, quando sim. como a nossa equipe que é grande, mas deixar 2 pessoas para o mundo bem educadas e acho que é a maior É dificuldade. mais desafiador, né. Exatamente. Não, eu concordo contigo, quem discorda tá tudo certo, mas enfim, também sou pai, né, e assim, educar, né, criar as crianças e os filhos é uma responsabilidade que não tem nada que se compare a isso, né. Eu sempre brinco com a galera que às vezes diz que: "Ah, os filhos vão atrapalhar os negócios ou podem não, tu pode não conseguir fazer as coisas, né, por causa dos filhos e tudo mais", ou em relação a empreender algumas coisas, né. E quando eu olho pra minha vida, assim, compartilhando a minha experiência, né, e linkando com a tua também, pra gente construir uma história, eu vejo e sempre digo que todas as conquistas que eu tive, tudo que eu construí, tudo que a gente tem aqui hoje, né, todo o impacto que a gente tem gerado em outros negócios e aqui também através da minha marca, da empresa, foi depois que eu me tornei pai. O dia que a minha esposa o dia que ela fez a surpresa, tô grávida e tal, que era planejado, foi tudo muito esperado, assim. Cara, virou uma chave, assim, dentro de mim que me mudou, sabe, deu aquele clique em relação à responsabilidade de vida, propósito de vida, e empreender veio muito em resposta a isso, sabe. Porque a coragem de: "Putz, eu não quero ficar", eu trabalhava na época numa agência, era CLT, né, e na verdade não era CLT, eu tinha um contrato PJ, mas era funcionário, né. E eu falei: "Cara, eu quero empreender, eu quero mostrar coragem, eu quero mostrar depois para meus filhos que, putz, tu pode ir até onde tu quiser", sabe. Então, eu acho que a maternidade, a paternidade, ele também nos desafia nesse sentido, né, da gente querer ser melhor, da gente ir mais além para poder ser referência para as crianças e para os filhos, né. Então, não sei se pra ti como foi isso, mas tu se tornou corretora antes de ter, Eu hã estava grávida do Arthur. Estava grávida, olha aí. Tá, e como é que foi essa loucura aí nesse período de gravidez, de gerenciar o negócio? Então, eu acho que nem no nosso caso lá que, né, eu e o Luiz trabalhando juntos, nós sempre, nós acho que o nosso grande, motivador, nosso grande combustível sempre foi, o nosso salário, digamos assim, porque a gente acaba não tendo salário, né, Uhum, sair do mesmo lugar. Isso aqui não pode dar errado. Isso legal. aqui tem que dar certo. Então, com certeza as crianças até quem ainda não me segue no Instagram pode me seguir, eu fiz um post faz pouco tempo de comentando como era a vida antes de ser Uhum, mãe, né, e uhum. aí eu me questiono, existia vida? Porque, e com certeza eu vivi muito mais sem ser mãe do que sendo mãe, mas tu Uhum, acaba esquecendo de como era antes. Então é assim, verdade. eu acho que é muito desafiador, é muito desafiador tu deixar 2 pessoas, né, tu botar 2 pessoas no mundo, Uhum, porque uhum. tu apenas ser mãe
deixar a vida levar é uma coisa, mas tu viver o propósito de ser mãe, tu viver a missão de ser mãe e saber que eles vão pra escola pra aprender conteúdo e que a educação vem de casa, eu acho que é bem diferente, né. Então, Verdade. dá bastante trabalho, dá, mas eu, sem sombra de dúvidas, é o meu combustível diário. É por eles que eu levanto, é por eles que eu acordo. Eu sou mulher, então eu trabalho já, né, Uhum. num ramo bem difícil. Eu preciso mostrar, porque eu tenho a Lívia também, além do Arthur, que a gente pode sim ir pra onde a gente quiser e estar com quem a gente quiser. Que ser mulher não é o símbolo, não é o sexo frágil, né. Uhum. Perfeito, perfeito. Bom, antes da gente a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles aí, sobre o dia a dia, né, porque quem já te segue ou quem for te seguir vai acompanhar lá boa parte das peripécias deles no futebol, Ai. nas loucuras lá. Mas eu queria entender um pouquinho mais aí do lado de empresária ainda, né, pra gente construir essa linha do tempo do negócio, da gestão, enfim, de como é o teu dia a dia lá. Administrando essa loucura, equilibrando tudo isso. Porque, pô, tem um braço negócio forte e mais antigo, né, que foi o primeiro, que é a construtora, que, assim, é um universo à parte, porque tem seus desafios, sua gestão, sua loucura de administrar várias obras ao mesmo tempo, né, no teu caso aí, fazer toda a gestão financeira, fornecedor, negociar com equipe, enfim, toda aquela loucura. Aí vem a parte da corretagem, então, que, pô, daí tem mais equipe de corretor que tem que administrar, tem que receber hoje toda a demanda de leads que a gente gera do tráfego vai pra ti, tem que fazer todo esse filtro, passar para os corretores, né, dividir ali pra galera. Tem reunião de relatório, tem toda a parte burocrática da corretagem, que também envolve um monte de coisa, e tu também atende, né, alguns corretores, então Atendo. e além disso, ainda mais, não é só isso. Hoje tu tá à frente da criação de conteúdo também, se tornou o rosto da empresa, né, depois de muita insistência. Tá aí gravando conteúdo, produzindo, né, hoje tu mesmo chegou e falou que ontem, então, tu produziu 7 vídeos. Então como que é essa loucura, como que tu administra teu tempo hoje? Tu tem dividido, tal "X horas é pra consultora, X horas é imobiliária, X horas é pra eu atender os clientes", tu tem essa divisão ou acontece tudo ao mesmo tempo? Como que é essa loucura? Será que eu dou conta disso? Ouvindo agora deve parecer mais coisa ainda, né? Meu Deus, será que eu faço tudo isso? Então, eu sou uma pessoa muito organizada, como tu já sabe, Sim, e a minha cabeça ela não para, né. É 24 horas pensando, 24 horas planejando. Mas eu acho que nós já estamos a um eu não sei se eu posso usar a palavra patamar, mas com certeza. nós já estamos num patamar da empresa que as coisas elas vão acontecendo naturalmente. Legal, Eu tenho em todos os lados e setores eu tenho pessoas que me apoiam e que eu consigo, ir delegando funções e as coisas vão perfeito. acontecendo naturalmente para para poder dar conta disso tudo, Uhum, né. uhum. Então, eu não faço nada sozinha. Claro que muitas vezes, né, a gente precisa, por aqui, nós vamos por aqui, Sim. às vezes tem que, né, mudar a direção, não é por aqui, Uhum. por tu é a prova disso que eu digo, né, sempre que a palavra teste pra mim não funciona, a gente tem que bolar Sei. um plano e tem que dar certo, a gente tem Uhum. que seguir. Mas eu acho que é saber aonde tu quer chegar, levantar a cabeça, trabalhar, fazer, as coisas muito transparente, ter ao teu lado as pessoas que acreditam no teu propósito. Eu sou muito do lance de energia, né. Uhum. Pra mim as coisas precisam fazer muito sentido, se as coisas não fazem sentido, tira da frente, vamos pra outro caminho. Então eu tenho essa questão muito forte do feeling de contratar pessoas legais pra trabalhar com a Boa. gente. Vocês podem ter certeza que a minha equipe hoje eu confio nela de olhos fechados, tanto na consultora quanto na imobiliária. Então eu acho que é isso, eu acho que é organizar, saber tu sabendo onde tu quer chegar, tu Legal. vai levando as coisas ao tempo. Agora então entra o marketing também aí que tá dando Uhum. todo esse suporte para nós. Mas, saber onde a gente quer chegar e não é baixar a cabeça, é levantar a cabeça, né. Boa. Levantar a cabeça e trabalhar, eu acho que é o segredo para as coisas dar certo. Não tenho, agora eu vou trabalhar, agora eu vou focar na imobiliária, agora eu Uhum. vou focar na consultora, não tenho isso. As coisas vão acontecendo natural, às vezes preciso fazer uma compra para um fornecedor, mas aí eu já tenho, as coisas já vêm mais prontas para mim hoje. Tenho ali o Lucas, a Isa, que eles fazem, todo o orçamento chega para mim, eu só entro na hora da negociação, aí vem a venda Legal, de já novo, ajuda. né. Uhum. Então, na imobiliária também, hoje eu tô com a minha equipe, que é uma equipe bem experiente, bem qualificada. Já tivemos outros profissionais onde eu tinha Uhum. que pegar, né, na mão e vamos lá.
era um prazer, porque aí tu ensina né, eu sempre digo, a gente aprende todos os dias no ramo Verdade, imobiliário, né. verdade. Mas tu ensina o pouco que tu conhece, tu vai ensinando, mas hoje eu tô com uma equipe bem, qualificada, onde eles já caminham sozinhos, onde a gente consegue atender os clientes com bastante maestria, e aí chega pra mim as coisas mais na hora de uma negociação um pouco mais Uhum, difícil, mas, eu acho que vai acontecendo, assim, acho que que vai. legal. Mas aí, olha só que interessante essa questão da equipe, né? Porque um dos desafios que a gente sempre comenta aqui, e é assim, é batata. Todo empreendedor que vem aqui, todo empresário, pessoas que gerenciam empresa, né? Que vem aqui, sempre falam desse desafio de gerenciar a equipe, de ter uma equipe de alta performance, né? E, e aqui tu tá mostrando na prática, né, o quanto ter uma equipe boa, uma equipe que te dê esse suporte, faz a diferença no negócio. Porque imagina Nossa. ter que fazer tudo isso se tivesse que fazer, tipo, 100% sozinha, né? É, Então, eu acho que eu não chegaria onde nós não chegaríamos onde nós estamos hoje sem a nossa equipe, né. olha aí. E aí eu volto a dizer, eu tenho um feeling muito grande para pessoas, e Uhum, se não faz sentido para mim, se eu não consigo confiar na pessoa para trabalhar uhum, comigo, uhum. a coisa não vai dar certo. Então, hoje, graças, né, ao bom Deus, a gente tem uma equipe muito legal, muito. Eu sempre costumo dizer que, a empresa ela é uma extensão da minha casa. E aí o lado mãe entra, né, Olha eu aí. tenho, eu passo mais a maior parte do tempo do meu dia eu passo dentro da empresa. Uhum, Então, se dentro da empresa nós não tivermos um ambiente bom e legal para trabalhar, todo mundo querendo a mesma coisa, que é o sucesso, todo mundo no fim quer ganhar dinheiro, né. uhum. Então, que é o sucesso, não não vai se encaixar no nosso perfil, né, então da empresa. Caramba. E tu acha que, deixa eu reformular a pergunta. Tu acredita que a maternidade te trouxe essa visão a respeito de contratação de pessoas, de feeling e de gestão de equipe, ou tu já tinha isso antes de ser mãe? Ai, ai. Eu acho que a maternidade ela veio a somar no que eu tinha, porque eu sempre fui uma pessoa presidente do Grêmio Estudantil, líder de Legal. equipe, eu sempre estive muito à frente das coisas, né, mas eu acho que a maternidade me trouxe, não é que ela me trouxe, mas ela aflorou o meu lado mais humano. Ela Uhum. aflorou Olha o que legal. lado onde eu consigo, me conectar melhor com as pessoas. Eu sou outra pessoa depois que eu sou mãe, que eu me tornei mãe, né, então eu acho que a maternidade ela te traz um feeling um pouquinho mais, humano, um pouquinho Uhum. mais empático, tu consegue se colocar um pouquinho mais no lugar das pessoas, tu consegue entender às vezes que muitas vezes a pessoa nem tem culpa por não querer estar ali, na verdade nem se acharam ainda na vida, né. Então eu acredito que a maternidade ela aflorou algo que eu já tinha dentro de mim. Que legal. E Gabi, em relação às lições, assim, que do dia a dia, porque assim, no meu caso, tá, pra eu construir essa pergunta melhor, eu aprendo demais com meu filho mais velho, principalmente porque a nenê ainda tá no início, né, mas com o meu pequeno eu aprendo muito, várias coisas. E uma das coisas eu lembro, ele, pô, acho que ele estava ali com 2, 3 aninhos, e foi onde me deu um estalo em relação a isso, e hoje eu aplico isso no negócio também, por isso que eu quero te perguntar, que é em relação a dar instruções. A gente tem costume de falar, pelo menos principalmente quando, né, no mundo, assim, entre adulto, a gente fala meia expressão, normalmente a pessoa que tá contigo ela já entende, ela já sabe o que tu quer dizer, ela já vai entender aquilo ali e vai fazer, ou tu vai falar de um jeito mais ou menos e a pessoa vai entender, porque a gente, pô, tá no dia a dia, tá naquele flow, né, e com equipe e tudo mais. E com criança não funciona assim. Pelo menos no meu caso, eu vi que não funciona. A criança que ainda não tem essa compreensão no nível que a gente tem, que é normal, né, porque, pô, uma criança tá se desenvolvendo, se tu dá uma instrução pela metade, ou complicada, confusa, ela não sabe o que fazer, ou ela vai lá e faz outra coisa. E aí eu não vou lembrar um exemplo, real disso agora, mas, eu já falei sobre isso em outras vezes também, mas teve algum episódio que eu fui e falei para meu filho, tipo: "Ah, vai lá e, fecha a torneira e desliga a luz". Não vou me lembrar exatamente o que era, mas eu falei um exemplo, assim, meio tipo, que ficou meio dava duplo sentido. E ele foi lá e fez. Ele fez como eu falei e não o que eu queria dizer pra ele fazer. Daí eu pensei: "Cara, olha só que interessante", porque eu queria dizer uma coisa, mas eu falei outra. E aí ele foi e fez o que eu falei. Então a importância de tu ter uma ordem, uma instrução clara, né.
E aquilo ali foi assim, foi uma coisa muito bacana, porque mudou o meu jeito de pensar. Cara, quando eu vou dar instrução pra uma pessoa, por exemplo, um colaborador, alguém que tá trabalhando contigo, que não tem a mesma mentalidade que tu ainda no negócio, que não conhece o negócio tanto quanto tu, ou seja de marketing, seja de contabilidade ou de imóveis, por exemplo. Às vezes a gente tende a dar uma instrução meio assim e a gente espera que a pessoa vá lá e faça a melhor coisa do mundo, né? E hoje eu entendo que não, tu tem que dar a instrução mais clara possível. E essa foi uma lição que eu tive, no caso, com a paternidade, que eu uso nos negócios hoje. Tem algum exemplo, assim, que tu possa dar de coisas, lições que tu usa ou que tu usou na maternidade, que hoje tu aplica no negócio? Essa também é difícil, né? É muito difícil, mas eu acho que, por eu ser uma pessoa muito organizada, eu sempre quis, como eu posso perder o controle das coisas sempre me deixou muito apavorada. Por Tá. exemplo, o chegava na empresa, abria a empresa, tem todo um ritual, né. Vai lá, Uhum, liga a luz, não sei o que, não uhum. sei o que. Quando a gente começou com uma equipe, então, com mais funcionários, não era eu que ligava a luz, não era eu que passava o café, não era eu que ligava os computadores, não era eu que dava o bom dia para o primeiro cliente que chegava, né. Entendi. Comecei a perceber, e isso a maternidade me trouxe, que a gente não tem o controle de todas as coisas, principalmente no Caramba. ramo imobiliário. Por quê? Porque nós precisamos entender o cliente. Eu tenho várias opções de imóveis para mostrar, mas às vezes não é nada daquilo que o cliente está procurando. Então, nós não temos o controle do que o cliente quer e de onde até onde o cliente pode chegar. Verdade. Então, eu acho que conseguir administrar essa questão que nem tudo depende de mim e que eu não sou responsável por tudo que eu não posso ter o controle de Uhum, tudo que uhum, uhum. acontece, eu acho que foi um dos grandes ensinamentos da maternidade. Caramba, que baita exemplo, que baita exemplo. Tô pensando aqui em coisas do meu dia a dia também, faz muito sentido isso, o quanto É, com os filhos a gente aprende isso, né? Pô, em relação a aprender a dar valor, às vezes, às coisas simples também, né, eles são normalmente a criança ela tem essa coisa de valorizar coisas tão banais, assim, pequenas, né. Enfim, tem tantas lições que a gente aprende com eles. é. Mas é curioso ver isso. Agora falando um pouquinho sobre essa questão do digital aí, que a gente tem então a parceria há cerca mais ou menos de um ano, né, um ano e pouquinho. E eu nunca vou esquecer, foi assim, foi um caso marcante quando a gente chegou lá na parceria, porque vocês já tinham sido atendidos, já trabalhavam marketing, já tinham atendidos por outros profissionais. E quando a gente teve a primeira reunião, o primeiro contato, tu me falou 2 coisas que me marcaram. Provavelmente a gente conversou mais coisas, mas 2 coisas me marcaram. A primeira delas é: "Eu não tenho resultado, tu vai me dar resultado?" Tipo assim, dire direto e direto. Eu falei: "Meu Deus do céu, e agora?" E a segunda coisa, eu odeio a palavra teste, eu não quero fazer teste, eu quero fazer as coisas dar certo. E aí, enfim, óbvio que eu contornei aquilo ali, eu não vou me lembrar exatamente as respostas que eu dei, mas Tu eu disse pra tentei. mim que no digital não existe, certo, que a gente precisa testar, isso eu nunca vou esquecer. Olha aí, ó, viu? Daí, então, agora eu tenho um parênteses, eu só aceito teste no digital, no resto mais nada. Muito bom. Mas olha só, pra mim marcou aquilo, né, a demanda que tu me passou, aquela questão ali, muito pela tua transparência, pela honestidade, por, meu, eu quero uma coisa certa, né. E óbvio, a minha resposta realmente foi o que era, porque a gente não consegue dar segurança, né, eu te falei realmente que a gente ia testar. E pô, realmente foi muito teste, né, foi muitas coisas que a gente fez e a gente não para de testar nunca. O mercado imobiliário não para de mudar, então a gente tá sempre tendo que reformular todas as coisas. O cliente muda o tempo inteiro também, né. Cliente muda o tempo inteiro, exatamente, a comunicação, tudo tá mudando cada vez mais rápido. E eu queria ouvir de ti, assim, como foi a tua experiência. Óbvio que eu não quero de maneira alguma parecer que é só nosso trabalho que fez diferença na Engemor. Pô, a Engemor tem 14 anos, 15 anos, Uhum. 14 anos, Fazendo né, 15 anos fazendo agora. 15 anos, então, pô, teve trabalho de ótimos profissionais lá atrás, construção de marca, construção de tudo que vocês são. E hoje, nesse último ano, então, a gente tem atuado mais à frente aí, principalmente na questão da captação de leads. Mas eu queria ouvir como tu enxerga, assim, essa mudança, porque, pô, de 15 anos vocês viram praticamente o mercado digital nascer aqui na nossa região, né. Pô, 15 anos atrás ninguém usava o marketing como é usado hoje, rede social, principalmente Instagram como é hoje, tráfego, não se falava em tráfego pago aqui na nossa região 15 anos atrás. E como tu vê essa mudança, como vocês se adaptaram a isso e quais as projeções para o futuro? Então, eu não gosto mesmo dessa palavra teste, mas então agora eu tenho um parênteses que eu só aceito teste no marketing, o Boa. restante a gente tem que seguir, tem que dar certo.
Eu venho então de uma geração eu sou corretora há bastante tempo, né, Uhum. e eu já vivi bastante coisas e o digital eu confesso que logo que ele começou a surgir eu pensei: "Caramba, e agora? O que a gente vai fazer?". Nós trabalhamos com algumas equi com algumas, agências de marketing, mas então tá aí, né, tu já disse antes, a gente não tinha, talvez nenhum resultado Uhum. quanto procurar alguém qualificado e experiente, e aí eu não tô puxando pro teu lado, porque eu sou muito transparente. Nós precisávamos alguém com o mesmo propósito que nós, que Uhum. fizesse o seu trabalho e que nos entregasse aquilo que a gente estava procurando, Uhum. que no caso leads. No começo foi acho que não foi muito demorado para começar a vir, né. Nós estávamos Não. mais de, 1 ano sem receber leads através de patrocinados. Uhum. Então, a importância de contratar pessoas, Uhum. qualificadas, que entendem do negócio e que se não entendem, buscam entender, porque o ramo imobiliário, ele tá em movimento o tempo inteiro. Entendo. Então assim, o que tu acho que tu também atende outras imobiliárias Uhum. em outras Uhum. cidades, né, e o quanto é desafiador essa era digital que vem vindo, né. Uhum. Eu tô aqui gravando um podcast, meu filho tá me mandando WhatsApp. Quando eu queria falar com a minha mãe há Sim. 20 anos atrás, Pô. eu tinha que ir num orelhão, né, pegar um telefone e tentar falar com ela na loja onde ela trabalhava. Então eu acho que a gente se atualizar com o mercado é necessário, é Uhum. extremamente necessário e é extremamente desafiador. O Luiz é uma pessoa que ele pega o telefone, ele sai fazendo story e vida que segue. Sim. Eu, por mais que tento eu não consigo. Muitas Uhum. vezes eu travo ali mas a importância, as pessoas precisam conhecer com quem elas, né, as Verdade. pessoas precisam ver de quem elas estão comprando, as pessoas precisam entender quem é a persona que tá ali do outro lado, né, Perfeito. que com quem eles vão tentar se conectar. E pra mim foi bem mais desafiador, gravar vídeos, tenho a sorte aí de ter uma equipe que super me apoia. O Doug que fica me mandando WhatsApp o tempo inteiro: faz umas Verdade. stories", mas mesmo assim, daqui a pouco vai acontecer. Mas, eu acho que é uma forma, ela é desafiadora, porém ela é uma forma mais fácil também de tu conseguir mostrar o teu trabalho, né, porque Sim. antigamente a gente tinha que mostrar a marca botando placas nos espaços e tal, e hoje tu tem a internet que ali né, em questão de segundos tu tá divulgando teu trabalho, tu tá divulgando o que tu vende e conseguindo se conectar através disso com os clientes. Perfeito. Hã, bom, do que a gente faz hoje, né, no digital, eu acho que é importante falar pra galera aí em relação à produção de conteúdo, porque vocês entenderam, né, a ideia e abraçaram a ideia de estar mais à frente nesse sentido de conteúdo, né. Porque o nosso mercado aqui local tem muita imobiliária, muito corretor, né. Não é novidade pra ninguém, eu acho que até já falei isso em outro episódio aqui também, o quanto a pós-pandemia veio uma leva de novos profissionais para o mercado e isso é ótimo, aumenta todo o mercado, mas, tem uma onda, assim, muito grande de corretores que vieram nos últimos anos, não vou chamar de corretores, mas de pessoas no mercado fazendo principalmente, só venda de imóvel, 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 aquela função toda, né. E isso, de certa forma, trouxe, assim, uma saturação, né, para o mercado. E uma das demandas lá atrás, quando a gente foi conversar a respeito do digital, a gente falou: "Cara, como a gente se posiciona um pouco diferente disso, né, não, falando mal de quem tá fazendo, mas a gente não quer ser mais uma empresa anunciando imóveis ali nesse mesmo meio, né. Então como a gente vai se diferenciar disso?". E aí o marketing de conteúdo, foi a resposta é a resposta para muitos clientes, para muitos casos. Inclusive, o que a gente está fazendo aqui agora é marketing de conteúdo, é realmente gerar valor para uma audiência, falar sobre desafios que são incomuns para outras pessoas. Eu não a gente não vai vender nada no final desse episódio, isso aqui é puro e unicamente conteúdo, né, mas que reforça o mercado, reforça a nossa autoridade, mostra sobre o teu trabalho, mostra sobre o meu trabalho. Então o marketing de conteúdo, ele é uma ferramenta extremamente útil, né, e vocês abraçaram essa ideia. Extremamente necessária, E né. necessária, perfeito. E vocês abraçaram muito essa ideia. Então eu lembro que os primeiros foi mais desafiador, né, porque daí lá gravar e eu só ajudava a dar um empurrão e a dar as ideias, depois tu e o Joso e a equipe, né, a equipe Green, que lutavam lá pra produzir. E depois agora tu já tá num flow, pô, falou antes, né, que ontem tu gravou 7 vídeos, então assim, como foi esse passo a passo de não faço nenhum vídeo, não produzo stories, eu preciso produzir 30 vídeos pra um ficar bom e botar nos stories, pra produzir 7 vídeos num dia. O que que tu fez diferente? Existe um formato, alguma coisa? Como que tu se organiza em relação a isso? E como que tu consegue ter essa execução hoje pra gravar 7 vídeos em uma tarde não, em quantas horas foi? 2 horas.
Pô, 7 vídeos em 2 horas, isso é épico. Quem tá nos assistindo sabe que isso não é fácil. Então compartilha a tua experiência com a galera. Sabe aquela fotinha de academia na força do ódio? Foi mais ou menos isso. Muito bom. Gabi, tu precisa fazer. Perfeito. E é aquilo que eu disse, a nossa empresa ela não vai dar errado. Uhum. Então, é esse o caminho que a gente vai traçar? Ok, vamos fazer bem feito. A pandemia trouxe muitos corretores, mas lá na empresa é aí que eu te digo que entra o nosso feeling. Uma coisa é tu ser corretor e outra coisa é tu estar corretor, né? Infelizmente, assim como em todas as outras profissões, a gente Uhum. tem como eu posso dizer, não quero dizer péssimos corretores, não é essa, mas pessoas que não se qualificam, pessoas que não entendem, Uhum. que elas pensam em ganhar dinheiro. Sim, eu também quero ganhar dinheiro, porém eu preciso proporcionar uma experiência boa para o meu cliente. Perfeito. E como eu vou proporcionar uma experiência boa para o meu cliente? Com conhecimento. Então, o que essa era digital, essa questão de produção de conteúdo, eu preciso mostrar para o meu cliente que numa negociação ele está seguro dentro da empresa, que ele Uhum. está seguro dentro da Engemori. E eu só vou conseguir mostrar isso para quem ainda não me conhece através de conteúdo. Então eu preciso mostrar para ele como é que faz um contrato, eu Legal. preciso ensinar eles como onde ele pode vir a se dar mal ali na frente, o que pode dar errado numa negociação. Então Uhum. essa foi a ideia Uhum. e o propósito de conseguir mostrar para um cliente que dentro da Engemori eu costumo usar a frase: "Se eu não sei, eu conheço quem sabe". Então, assim, Legal. se o imóvel tiver algum problema, alguma coisa, se eu não souber resolver, o que nos diferencia das outras imobiliárias, talvez, é ter a experiência e a expertise da construção. Legal. Então, tu levar um cliente para dentro de uma obra, para dentro de um imóvel, onde tu consegue olhar que ali tem uma patologia que dificilmente tu vai conseguir resolver, Uhum. ou que tem uma infiltraçãozinha ali que é super fácil de resolver, faz toda a diferença no negócio. Então, tu conseguir se diferenciar hoje daqueles corretores que estão corretores, através do digital se torna um pouco mais fácil, porque ali tu consegue mostrar realmente o que tu conhece, o que tu sabe fazer, o teu dia a dia no lado imobiliário. Legal. E é isso que traz os vídeos, né. Exato. Ah, Então como eu gravei, também tu me questionou, né? isso. Como é? Então, aí vem muito planejamento. Ah, boa. Que aí entra a minha equipe de marketing, então, né? Que Que isso, é hein. vocês. Aham, exatamente. No começo, eu conseguia gravar um vídeo numa tarde inteira, Uhum. porque assim, aí eu tinha dor de cabeça, eu tinha falta de ar, eu tinha doía a barriga. Mudava a data da gravação um monte de vezes. Isso foi assim, ó, cansei de fazer isso. Só que eu sabia que precisava. E aquele negócio, às vezes, até esses dias eu mandei um post pra minha equipe. Eu não sei como eu vou fazer, mas vai acontecer. Então, Perfeito, assim, legal. eu fui me organizando, a gente foi desenvolvendo, vocês foram nos repassando conteúdo. Uhum, uhum. Nós compartilhar esses conteúdos. Ah, isso aqui é legal a gente trazer, isso aqui é legal o cliente saber. Daí vem lá o meio de funil, o topo de Poxa. funil, a ponta do funil, né? Que eu também tô aprendendo esses Legal. novos nomes. Porque o nosso dia a dia, como a gente tá ali trabalhando, fazendo, às vezes parece coisa besta, Uhum. mas trazer para o digital e gerar um conteúdo sobre a coisa besta, muitas vezes para uma pessoa que tá lá na frente querendo comprar, é super importante. Então eu me propus a isso e se eu me propus, eu vou fazer bem feito. Que legal. Então eu consigo me organizar graças à ajuda de vocês, vocês me mandam algumas ideias, eu consigo gerar conteúdo. E aí eu uso, né, do meu planejamento ali de tempo, onde quando o Joso chega, eu já tô com o conteúdo todo pronto, já sei o que eu vou falar, o que eu vou e gravamos tudo no mesmo E dia. grava tudo na sentada. Olha que legal. Não, isso é uma dica muito bacana pra galera aí, porque Eh, eu já trouxe aqui alguns exemplos de pessoas que têm mais essa questão. Até o Luiz é assim. O Luiz falou quando ele teve aqui no episódio, ele falou: "Cara, eu não gosto de ter roteiro, eu gosto de chegar, liga a câmera e vamos gravar agora. Eu gosto de inserir essa produção de conteúdo no meu dia a dia". E já teve outras pessoas profissionais que também deram esse tipo de dica aqui em relação a fazer um conteúdo, assim, mais, do que tá acontecendo ali na hora, sem roteiro. E eu sou uma pessoa que também tem dificuldade de fazer isso. Eu preciso ter o meu script antes, meu roteiro antes. Óbvio que eu tento fazer isso, tento não, faço isso de forma natural, mas eu preciso saber aonde eu quero chegar com aquele conteúdo, senão eu tenho dificuldade também de construir uma linha de raciocínio. E eu vejo que tu é o extremo, assim, porque tu gosta de ter exatamente tudo certinho que vai fazer.
E é legal, eu gosto de trazer isso, tô te perguntando justamente, eu já sabia que tu fazia assim, mas eu tô te perguntando pra trazer para as pessoas exemplos de que, assim, nem todo mundo vai ter o mesmo processo, Não. mesma abordagem, o mesmo jeito de fazer e, cara, tá tudo certo. O importante é achar um jeito que tu consiga fazer, né. Então tem pessoas que vão lá e vão produzir stories ao natural, assim, frouxo. Cara, eu pra fazer stories eu tenho que gravar várias vezes o vídeo, é Não, eu normal, também. né. Tu esse tempo atrás me mandou também um dia que tava acho que tu e a Eu e Ana a na Ana. né, Aham. "Pô, gravamos um monte de vídeo, qual que eu posto e tal? Ah, esse aqui ficou mais ou menos, vou postar esse aqui". Eu falei: "Mas posta os outros também, né, pra mostrar a vida real e tal". E é assim, então o importante é estabelecer acho que a dica, né, a maior dica é estabelecer um processo que faça sentido pra ti, né, pra cada um, assim, porque cada um vai ter o seu jeito, né. Eu sou uma pessoa extremamente reservada, não parece, né, mas eu sou uma pessoa que começa, mas eu não gosto de ficar postando minha vida em redes sociais. Uhum. Então, pra mim, pegar um celular e sair gravando história é muito difícil. Eu vou gaguejar, eu vou travar, eu vou tá aqui gravando esse podcast pra mim é difícil. Mas mas, eu acho que a gente precisa ver, tem que fazer sentido, né, Perfeito. tem que fazer sentido, porque quando eu entendi que o Joso estava ali pra me dar o suporte no que eu precisava, eu vi que eu podia errar, que eu Maravilha. podia falar uma besteira que ele ia dizer: "Não, não vai ficar legal". Então, Uhum, assim, porque pra nós o dia a dia ele acontece tão ao natural que e aí vai uma dica pra todas as outras imobiliárias, construtoras, uhum, corretores e uhum. até no comércio, o dia a dia ele entra tão no automático que tudo que a gente faz parece ser pouco. Verdade. E aí tu conseguir mostrar um pouco do teu dia a dia pra galera aí que tá te acompanhando e tudo mais, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Isso é tão simples, mas tão necessário e É fundamental. trabalhoso, né, mas no É, momento que a gente pega o jeitinho de fazer, vai embora, vai a coisa embora. começa a fluir. Meu Não, e próximo desafio é fazer story. olha aí, ó, acompanhe. Mas é curioso, assim, o quanto isso é real e isso acontece com a gente também. Tipo, eu tô do lado, então, do digital, do marketing, a gente dá ideias e tudo mais. Mas é natural a gente travar. Por exemplo, eu passo o dia inteiro, várias horas do meu dia eu passo aqui subindo anúncio, subindo campanha, pensando em estratégia. Só que é o que tá falando, são coisas tão usuais do meu dia a dia que eu penso: "Por que eu vou fazer um story subindo um anúncio?" Tipo, qualquer um sobe um anúncio. Cara, não é qualquer um que sobe um anúncio, entende? Não é. Não é as pessoas muita gente não sabe o que é subir um anúncio, as pessoas, tipo assim: "Como assim subir um anúncio?". Então, daí a gente vai ver que é aquela famosa maldição do conhecimento. O que é comum pra gente, que a gente tem familiaridade, pra muitas pessoas não é normal, né. E quando a gente consegue entender isso e trazer, essas coisas simples do dia a dia, dos bastidores, do que tá acontecendo pra frente de outras pessoas, da câmera, enfim, da audiência ali, a gente vê que conecta muito. E um ponto chave disso é a gente mesmo observar quem a gente acompanha. Normalmente quem a gente vai observar e vai consumir de conteúdo, as pessoas elas não são, meu Deus, as pessoas mais geniais do mundo. Elas são autênticas, elas mostram o dia a dia e a gente gosta. Então por que a gente não ter uma abordagem, assim, leve em relação à criação de conteúdo também, né. Exatamente. Mas show, acho que a gente conseguiu dar uma boa pincelada aí em relação ao marketing da Gemori, hoje, principalmente em relação a essa questão da criação de conteúdo, que tá muito bacana. Tem imóveis também, tem tudo lá rolando. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu rapidinho, que eu acho que é bem importante de trazer. Esses dias eu estava num restaurante Uhum. com as crianças e o Arthur e a Lívia brigando ali, não sei o que, não sei o que. Daí daqui a pouco passa uma senhora e diz: "Olha ali a moça da Engemore". Eu não acredito. E eu olhei, eu pensei: "Nossa, eu tô sendo reconhecida através dos vídeos". Então, Cara, assim, olha que legal. né, o Arthur às vezes ele tá, sei lá, rodando ali o TikTok e tal, daqui a pouco ele tira print quando ele vê a mãe nas redes sociais. Então, é trabalhoso, é desafiador, é Uhum. muito desafiador, ainda mais pra nós que viemos de uma geração onde era lá colocar placa, né, Sim, sim. mas, tem retorno. É gratificante, né. É gratificante poder, dividir um pouquinho do que a gente sabe, né. Uhum. Sempre alguém aprende. Conta pra galera também, se puder, de uma consulta que tu foi também, que a médica também te reconheceu por Ah, vídeo, verdade, né, quando chegou. verdade, verdade, verdade. Conta aí pra galera conhecer a história. Legal. Um beijo, Maria. Olha aí, ó. Eu cheguei numa consulta médica então, né, e eu entrei na sala, a secretária me passou e tal, e de repente ela disse: se você quiser comprar imóveis em um condomínio", Olha aí, e eu olhei assim, eu pensei: "Opa!". Daí a eu falei headline do vídeo. daí eu pensei, daí eu olhei pra ela: "Você tá pensando em comprar?". Daí ela: "Boa tarde, tudo bem?". Depois dessa, ela me reconheceu através de um vídeo que eu tinha feito num Caramba. condomínio e, realmente ela estava pensando em comprar Ah, imóveis olha num aí, condomínio. ó, viu? Imóveis não, um terreno Um no terreno condomínio. condomínio. Então, pô, imagina que legal, né, tu ir e era uma consulta que tu não ia ainda, né, no Não, caso, eu nunca foi uma tinha primeira visto a consulta. médica. Aham, foi pra uma avaliação.
Uma avaliação, então Uhum. olha que legal, e a pessoa reconheceu. E isso é bacana também no digital, né, o quanto a gente tem um impacto, a gente sempre fala sobre isso, mas é importante reforçar o quanto a gente impacta pessoas e a gente não sabe. Então tu ficou sabendo porque tu depois foi numa consulta, mas quantas outras pessoas que tu acaba impactando e que de repente tu não sabe, né, mas essas pessoas estão vendo, estão absorvendo, estão consumindo teu conteúdo. Então isso é muito legal. Agora, Gabi, me conta aí, ao longo desses, 14 para 15 anos aí de história da Engemuri, né, dessas variações do negócio, do digital, pô, deve ter muita história bacana pra contar aí de cliente, de construção, de economia bacana e talvez algumas polêmicas, algumas ruins, algumas situações, né, desafiadoras aí. Então eu queria que tu compartilhasse qual foi o momento, assim, daqui a pouco mais desafiador que tu teve ou a história mais legal. Vou deixar tu escolher, assim, se tu quer ir para o lado polêmico ou se tu quer ir para o lado por que esse sucesso. Posso Mas, contar um de cara se tu quiser. aí seria o suprassumo. Na verdade, eu vou ir para o lado que é o que eu mais gosto, que é eu não lembro, na verdade tem um caso, então, que esse é um caso bem atípico do que aconteceu. Eu sou uma pessoa extremamente reservada, Uhum. porém eu sou uma pessoa que faz amizade muito fácil. Eu não tenho nenhum cliente que eu não me tornei amiga. Olha aí. Então, assim, inclusive de participar de desde o começo de terreno, projeto, construção, Uhum. chá de fralda, aniversário de um aninho. Que legal. Então, Chá assim, de casa nova. eu acho que esse é um dos grandes benefícios, do nosso trabalho, do nosso ramo, assim. Caramba. Assim, fazer amigos todo mundo faz, né? Mas, manter os amigos, que é o Verdade. que mais tu não vai ver a Engemore aí em páginas de jornal, em outdoor, até o sonho do Luiz aparecer num outdoor, mas não é o meu. Hã, Dificilmente tu vai ver a Engemore numa capa de revista e tudo mais, Uhum. porque o nosso marketing, claro que agora o digital também, mas sempre foi a indicação. Uhum. Então, eu tenho clientes aí de 14 anos atrás que às vezes me ligam: "Ô, tô pensando em investir num terreno". Caramba. Hã, "Ah, eu preciso fazer uma reforma na minha casa, vocês fazem reforma?", sabe, assim. Então, a gente vem construindo uma história, de transparência Uhum, e uhum. honestidade tão legal que tu vai fidelizando o cliente e o cliente vai indo, e eu acho que isso é o mais, gratificante nessa profissão, de poder agora tem um caso até, né, recente que a gente construiu a casa. Fizemos um vídeo dentro da casa, foi meu primeiro vídeo apresentando um Verdade. imóvel, porque então vem essa área digital, eu sempre falei pra vocês, né, eu não quero, colocar a minha imagem num imóvel que eu não conheça a Uhum. procedência, que não seja de uma empresa que seja referência no mercado. Eu acho que eu demorei muito tempo, né, pra construir a minha imagem, o meu nome, e eu não vou estragar ele, aí aparecendo num imóvel qualquer. Sim. E nós construímos essa casa veio à venda, nós efetuamos a venda. Então, assim, tem coisa mais gratificante do que tu levar o cliente lá e saber até que foi usado um tijolo maciço na casa. Então, Legal. eu acho que é isso, é a gente conquistar o cliente além ali do business, né. Todo mundo precisa de Total, dinheiro, claro. quer ganhar dinheiro, mas o que vem depois também é muito gratificante. Que legal. Tá, e tu vai contar a história triste ou também ou não? Melhor não? Ah, acho que não, né. Vamos deixar só o case de sucesso, então. Tá, isso aí. Tá, e agora voltando então para as crianças aí, como que é o dia a dia delas? Elas vão na empresa ou não? Como que é o dia a dia lá? Tu consegue, assim, inserir, elas um pouco mais nesse dia a dia? Por quê? Até estava conversando hoje de manhã também, estava em gravação e estava conversando em relação a isso. O quanto é um desafio, assim, a gente conseguir inserir os filhos, principalmente numa faixa etária menor, né, no negócio. E assim, dando a liberdade, óbvio, para eles irem lá se divertir, não é nada assim, não quero botar para trabalhar nem nada, mas também já, tipo assim, meu, é legal esse ambiente, é tranquilo, olha como a mãe, pai, enfim, tá realizado aqui, a gente tá ajudando outras pessoas. Tu consegue fazer isso com eles hoje ou não? É ambiente casa é casa, trabalho é trabalho? Como que é essa relação deles com a empresa? Não existe na Engemore não existe casa e trabalho, é uma coisa só. Legal. Eu tenho Ser corretora não permite que eu pare às 6 horas da tarde nem às Uhum. 10 horas da noite. Muitas vezes o meu cliente, se eu tenho disponibilidade, eu respondo o cliente tarde. Às vezes eu levo algum estresse ou uma ligação, né, e as crianças acabam presenciando, eles sabem o estresse, não tem só coisas boas no mundo, Claro, né. claro. Hã, Os lead que entram em contato à meia-noite. os que te convidam para sair, né. Verdade.
as crianças presenciam esse lado também, cansativo, desgastante, porque às vezes também é desgastante, mas eles precisam presenciar o lado bom. Então, Uhum. assim, eles na maioria das vezes, eles conhecem o cliente que a gente está construindo, ou eles conhecem o cliente que eu tô atendendo, Uhum. ou seja dentro da empresa, ou a gente se encontrou na rua, ou a gente na semana umas 3 semanas atrás, era 21h30, eu estava com a Lívia dentro do carro, atendendo um cliente, pegando um terreno para uma Caramba. permuta. Então, assim, eu acho que não existe, ainda mais nós, né, proprietários da empresa, não existe tu separar, Uhum. tu não ter, né, tu não incluir as crianças nisso, né. Na semana passada eu estava em gravação, a Lívia precisava sair da escola 2h20. "Lucas, pega a Lívia na escola pra mim". Então, assim, é uma Sim. extensão. Ontem à noite eu recebi uma foto, as crianças estavam jogando videogame com o Lucas. Aham. Então, né, Sim, vira um núcleo familiar. vira. Trabalhar na Engemori é uma extensão da nossa casa, assim, e isso pra mim é muito bom, é Que muito bom. legal. E é por isso que eu prezo e priorizo tanto quem trabalha conosco. Perfeito, perfeito. Tá, e eles já esboçam, assim, alguma coisa em relação ao mercado, à construção? Eles são bem novos ainda, mas tipo assim, eu gosto, acho legal construir, eu acho legal trabalhar com imóveis. Eles já demonstraram alguma coisa ou não? Como que A é? Lívia disse que vai ser jardineira. Eu não acredito. Porque Cara, as crianças têm as acontece melhores ideias do mundo. Eles chegam na obra, muitas vezes com a casa já pronta e tal, acham aquela casa linda, bonita, né. Quando as casas estão à venda, elas também, estão com o paisagismo né, Entendi. ajeitado, casa Aham. bonita, então ela acha aquilo ali o O máximo. máximo. Então, eles não expressam que vão, ou ser corretora de imóveis, ou engenheiro, ou não sei, ou arquiteto, enfim, nessa área, mas, eu acho tão lindo quando eu escuto, "Ai, onde tua mãe trabalha?". "A minha mãe constrói casas para as pessoas", Cara, ou "A que minha legal. mãe vende casa para as pessoas". Então a gente já desde pequenininhos, a gente sempre falou, né, para eles: "Olha só, a gente tá construindo uma casa". Então, eles linkam muito. Na semana retrasada, nós estamos construindo, uma casa para um cliente, enfim, X, né, lá de Uhum. Lajeado, e o Arthur entrando no carro lá na escola, o menino: "Ô Arthur, ô Arthur, ô Arthur, pá, sabia que teus pais estão construindo a nossa casa?". Caramba. Veio o gurizão lá e tal, daí o Arthur: "Mãe, vocês estão construindo a casa deles?". Deu: "Sim!". Tipo, eu não sabia quem era o menino, mas o menino sabia quem nós éramos, né. Caramba. Então, daí depois eu falei: "Arthur, pede pra ele se o pai dele é o fulano, né, e tal". Daí no Uhum, dia seguinte conversar, então era o filho do fulano. uhum. Eu imaginei, assim, pelas características, né. Sim. Mas a criança veio correndo: "Arthur, Arthur, Arthur, vocês estão construindo a minha casa". Cara, olha Então, que assim, a gente legal. constrói aquela velha frase que tá manjada, que a gente constrói sonhos, mas É para verdade. muitas pessoas é É, sonhos, total, para total. muitas pessoas é o primeiro imóvel que estão construindo, para muitas pessoas é o primeiro e o único, por mais que a gente construa em médio, alto padrão, né, Uhum. mas às vezes é aquela casa ali e não tem mais. Então, corretora de imóveis do médio alto padrão também, muitas vezes as pessoas estão trocando de imóveis e vão ficar ali, É não querem, verdade. né, muitos compram para investir, compram, né, numa boa oportunidade, mas ver essa coisa, assim, da gurizada, então ele, hã, não é não na verdade eu acho que não é nem esse exemplo para eles, Uhum. mas verem, o quão bem a gente faz para as pessoas, sabe, Que na venda de legal. imóveis, eu acho que isso é muito prazeroso. Se eles vão seguir, eu não sei. É, com certeza, só o tempo dirá, né. É. Mas isso é muito legal, eu vi esse tempo atrás também uma coisa que linka com isso, em relação a às vezes a gente porque é o que a gente tá falando, a gente cansa, é desafiador, é estressante, muitas vezes tem problema, a maior parte do tempo tem problema, não é lindo, né, a profissão, enfim, os desafios. Só que, algumas vezes a gente acaba chegando em casa, pô, cansado, frustrado, e às vezes a gente desconta, tipo assim: "Bah, tô cansada, pô, fulano só me dá problema", né. E aí eu vi alguém falando sobre isso, eu não lembro exatamente quem era, mas e aí a pessoa dizia: "Cara, tu tem que ter um cuidado, assim, quando chega em casa", e óbvio que não tá tudo certo, acontece, mas assim, tentar evitar disso, porque a criança ela vai vendo espelho, ela vai vendo referência, vai pegando referência em tudo que a gente faz, né. Então se tu chegar em casa todos os dias e falar mal do teu trabalho, de que tu não gosta de trabalhar, que só tem problema, só tem estresse, a criança vai criar uma aversão àquilo. A gente pode até pegar um exemplo do que tu comentou em relação a vender, né. Putz, todo horário, todo final de semana, todo feriado, os meus pais trabalhando, eu não quero isso, não é isso que eu quero. Então, óbvio, muitas vezes é por questão de necessidade, tem que fazer, né, e eu acredito que tenha sido o caso também e tá tudo bem. Por exemplo, a minha mãe também trabalhou, meu Deus, demais, trabalha até hoje, mas quando a gente era pequeno, por uma questão de necessidade, eu entendo isso hoje. Mas, o quanto é interessante a gente poder dar um bom exemplo. Então eu também faço isso que tu tá comentando em relação ao meu pequeno hoje, que acabou de completar 5 anos, né, mas é uma fera já.
E eu chego em casa, às vezes, cansado, às vezes tem uma situação difícil, às vezes tem problemas, às vezes tem conta de anúncio bloqueada, cliente que não tá tendo resultado, aquela função, vida real. Mas eu chego em casa eu chego em casa e falo pra ele: "Pai, o filho, o pai, onde tu vai, né?" Eu falo: "Bah, eu tenho uma reunião importante, eu vou ajudar outra empresa a ter sucesso hoje, filho." "Ah, mas por que que tu tem que sair, pai?" "Porque o pai, filho, porque o pai tem que ir lá ajudar, outra pessoa a ganhar dinheiro no seu negócio e a fazer uma família. Tu acha legal quando o pai chega em casa, tá com vocês, tem dinheiro, tem recurso pra poder fazer as coisas, o pai ajuda outras empresas e outras pessoas a fazer isso também." Então, e isso é intencional, eu faço isso já tentando estimular na cabeça dele, que eu não venho aqui por tipo, um fardo: "Ah, filho, eu tenho que ir porque eu tenho que trabalhar pra botar comida na mesa." Não, eu tô indo lá ajudar outros negócios, outras empresas, outros empresários, então tô tentando já criar esse estímulo na cabeça dele de: "Cara, trabalhar é bom, sabe? Pô, Exatamente. ajudar outras pessoas é bom, a gente tá gerando valor pra outras pessoas." E é muito legal quando vem esse reconhecimento do que tu comentou em relação a construir, porque se perguntar pra ele, Marte, o que que teu pai faz? O papai faz reunião e podcast. Que Toda vez, amor. perguntar pra ele, pode fazer o teste. Perguntar pra ele o que que o papai faz, o pai faz reunião e podcast. Lá em casa é a mãe constrói casas. Constrói casa. Cara, isso é muito legal, porque é a visão deles do que a gente faz. Então, pra ele, eu faço reunião, porque eu sempre digo: "Ah, tem reunião, tem que ir à reunião, tem reunião." E podcast, porque ele acha o máximo os microfones, as luzes. Tipo, quando ele vem aqui, tá a aparelhagem ligada, ele acha o máximo. Então, como é gratificante, né, a gente tá nesse ambiente, poder ser espelho, poder fazer algo que a gente gosta e que também é difícil, tem seus problemas, a gente conduzir isso da melhor forma possível, né, e tentar estimular eles a gostar desse ambiente também. Então ele quando dá, eu trago ele aqui também, eu já vi que as crianças também vão lá na Engemore, né, tu comentou Até agora. nas redes sociais da Engemore, até nós postamos uma foto semana passada, teve churrasco de obra e as crianças estavam lá Estavam almoçando. no meio, Então a gente verdade. tenta colocar eles desde lá na obra até dentro do escritório, para eles verem o que é a realidade, né. Sim. Porque, muitas vezes eles têm uma ideia de que o pedreiro, Uhum, né, é uhum. uma pessoa que não tem conhecimento ou que não. Não, filho, o pedreiro é que levanta a casa, Verdade, né, o verdade. pedreiro é a peça mais importante dentro da construtora. Então, Sim. assim, a gente tenta levar eles em todos esses nossos mundos para eles ir vendo o quão é gostoso estar dentro da nossa equipe. Ah, que legal, isso não tem preço. Agora, Gabi, eu queria ver de ti, ouvir de ti, os conselhos que tu pode dar aí pra galera em relação a maternidade e a gestão aí de negócio também. Porque aqui a gente tá trazendo o real, né, as nossas eu tô expondo a minha vida, coisas pessoais da minha vida que eu nem quase nunca trago, né, mas porque a gente tá nesse ambiente hoje mais de falar sobre família, dos filhos. E tu também tá trazendo vários pontos aí em relação às crianças, então eu queria ver de ti, tipo, do teu ponto de vista, o que tu pode deixar de dica pra quem daqui a pouco se sente: "Pô, tô em casa, mas tô pensando no trabalho, eu tô no trabalho, mas tô pensando nas crianças", que são coisas que acontecem invariavelmente, assim. Como que tu enxerga isso e o que que tu pode deixar de dica para pais daqui a pouco de primeira viagem ou pais que estão pessoas que estão, de repente, mulheres que estão agora, com filho pequeno e não sabe se vão voltar a trabalhar, se não voltam, se dedicam para casa. Como que tu enxerga tudo isso? Parem de se culpar por tudo que Boa. acontece, né. A gente não tem o controle de tudo. Eu vivenciei a maternidade, graças à minha profissão, eu pude ficar 1 ano com o Arthur em casa, 1 ano com a Lívia depois que nasceram, mas foi planejado, foi Uhum. projetado, eu tinha as minhas economias guardadas. Então, assim, não existe, né, para nenhuma pessoa é igual, porque tem Verdade. pessoas que precisam voltar logo ao mercado de trabalho, a gente tá com 2 corretoras grávidas lá, acho Verdade. que até engravidaram no mesmo dia, na mesma semana, porque vão ganhar logo em seguida, e as meninas e aí nós estamos com um projeto de ir para São Paulo agora para uma feira em Uhum. setembro, e as meninas vão ganhar bebê em agosto, as 2 juntas, e elas: "Não, porque a gente vai", Caramba! eu falei: "Gente, que vocês vão ir? Um 15 dias mês, das crianças imagina. vão Ah, estar nem com vai dar um mês. vão estar com 15, 20 dias aí". Meu Deus. Então assim, não se cobrar tanto, as coisas acontecem vão acontecendo ao natural, as crianças vão se encaixando na nossa vida, não é a gente que se encaixa na deles, é eles que infelizmente precisam se encaixar na loucura do nosso dia a dia. No começo eles demandam mais tempo, Uhum. depois eles vão se acostumando com a gente vai se acostumando com eles vão vivendo o nosso trabalho junto conosco. Verdade. Desde pequenos, o Arthur sempre cansei de atender sábados e domingos, hoje eu já consigo organizar melhor a minha agenda e Uhum. atendo de segunda a sexta, esporadicamente no final de semana. Mas, eu acho que quando tu sabe onde tu quer chegar, as crianças elas são o empurrão que tu precisa Perfeito. pra voar. Cara, que legal. Esses dias eu estava pensando nisso, eu não lembro se foi numa reunião ou o que que eu comentei, mas a minha pequena tinha mal nascido, né, óbvio que a mãe a exigência da mãe é muito maior que do pai, não tô querendo comparar, pelo amor de Deus, calmem, já deve ter gente dizendo: "Ah, ele vai dar exemplo de criança pequena".
Mas, enfim, pai também não dorme, tem que trabalhar, tem que chegar em casa, tem que dar todo aquele suporte para os pais prestativos, né, que Eu ia dizer ajudam, né. alguns É, pais, né. que tem caso e caso, mas, Como algumas mães também, né. exato, como algumas mães também. Mas lá em casa a gente tenta fazer o máximo, mas enfim, e eu lembro de, assim, acho que não lembro se foi 2, 3 dias depois ou enfim, na mesma semana que a minha pequena nasceu, já tinha reunião. E, pô, eu já estava lá tocando ficha, reunião de projeto e vendo o resultado e cobrança e função. E eu pensei: "Cara, olha que loucura, eu tô com uma a minha bebê acabou de nascer, uma recém-nascida em casa, eu não tô dormindo há 3, sei lá, 4, 5 noites", porque é loucura quando o pequeno nasce, e tô aqui em reunião, fazendo meu trabalho, fazendo o que tem que ser feito. E assim, se eu não contasse para, né, para as pessoas da reunião que eu estava com uma recém-nascida, óbvio que por rede social todo mundo vê, mas não saberia. Por quê? Porque a gente tu não fica debilitado por isso, por exemplo. Aquilo ali se torna um combustível, né, pra gente fazer mais ainda, pra gente estar mais ainda ativo, fazer mais coisas. Então eu faço questão em sim deixar essa mensagem. Eu acho que tudo que tu tá falando aí também reforça isso, o quanto filhos são um combustível, nos ajudam, nos melhoram, nos motivam. Eu até falei isso também no outro episódio que eu gravei hoje de manhã. Tudo que eu conquistei, tudo que eu criei foi depois dessa chave de me tornar pai, né, de saber que eu desde que a minha mulher engravidou, assim. E porque eles são um combustível que nos fazem querer mais. Então, eh, Tu é responsável, né. responsável A gente total. precisa no caso 2 agora, né, Uhum. dependem da gente, então Exatamente, não tem é o que tu falou, daí não tem como fazer dar errado, tem que ir é. até fazer dar certo. E isso é muito legal, então acho que fica o estímulo aí, fica o aprendizado e a referência para quem daqui a pouco pensa em se tornar pai, mãe, ou às vezes acha que vai atrapalhar o negócio. Cara, não atrapalhe nada. Óbvio que precisa de uma estrutura familiar, Planejamento, né. planejamento, né, exato. Então Já viu que a minha vida é toda planejada, né. é. Não, mas é importantíssimo, Às vezes assim. foge do controle, mas normalmente Não, sempre vai acontecer, mas é importantíssimo ter um certo planejamento ali justamente para que seja mais tranquilo, né, e que as crianças também não sofram nesse processo. Mas assim, sensacional, acho que, não tem como não a gente pensar e não relacionar todo esse ambiente familiar que nos ensina, nos agrega demais no mundo dos negócios, né. E Gabi, aproveitando então essa questão aí da maternidade e também desse ambiente, desafiador muitas vezes para a mulher, né, que a gente vive, que ainda é um desafio em muitos setores, né. Quais conselhos, quais, enfim, exemplos tu pode dar aí pra galera sobre mulheres que são empreendedoras, que estão aí tocando seu negócio, mas que também querem conciliar, né, com a vida, de ser mãe, enfim, e gerenciar essas 2 coisas aí, como que tu enxerga isso? felizmente nosso ramo ainda ele é muito machista, né, então, porque a mulher não entende, porque, né, principalmente em obras, porque a fulana veio aqui, Uhum, deu uma ordem e tal, hã, levanta a cabeça e trabalha, legal. que tu vai mostrar que tu é mulher, que tu tem conhecimento e que tu pode chegar onde qualquer outro homem chega ou até mais longe, né. Uhum, Então acho que esse é o meu conselho, se tu gosta do que tu faz, teu propósito é se conectar com o cliente, entender a dor do cliente. Vocês dizem que o cliente aprende na dor, né? Hã, Verdade. entender qual é a dor do cliente na hora da venda, se isso faz sentido para vocês que estão pensando em entrar, né, nesse ramo que é bem Uhum. desafiador, levanta a cabeça e trabalha que vai dar certo. Legal. E como que tu vê aí o mercado de corretor em si, assim? Eh, Óbvio, a gente vai falar mais linkado à nossa região, porque é onde a gente está inserido e que a gente acompanha o contexto, mas, tu vê um espaço ainda para novos corretores? Tu acha que o mercado está saturado, que é aquela velha, né, aquele velho problema? Ou tu acha que ainda existe muita inovação para vir nesse mercado? Como que tu vê o mercado imobiliário local, principalmente para mulheres daí, né? Ou para Então, mães, enfim? até não sei se vai poder postar isso que eu vou falar agora. Então, Doug, infelizmente, a gente tá acho que em toda a área aí tem vários, não sei como é que a gente pode chamar, mas de corretores não qualificados, né. Uhum, Onde trabalham com porcentagem menor, uhum. onde muitas vezes já aconteceu de venderem imóveis que não existem, Caramba. ou vender 2 vezes o mesmo imóvel para pessoas diferentes. Como todo mercado, eu acho que sempre existe, oportunidade para novos profissionais, para, né, são muito os desafios são diários, eu acredito que sempre
tem a agregar. Eu sempre digo lá na nossa empresa, a gente não tem concorrente, a gente tem parceiros. Legal. Eu acho muito bacana quando eu vejo as meninas, e isso eu falo desde sempre. A outra imobiliária liga, quem é o proprietário desse imóvel? O proprietário é do mercado, passa o contato. A gente Uhum. não tem, sabe, tu não precisa, o cliente é do mercado, tu não precisa mais esconder, ai, porque eu não vou passar, porque Sim, não sei o quê. informação. Então, assim, eu acho que nós que viemos de uma geração mais antiga, a gente carrega esse negócio, assim, dessa parceria, de se ajudar entre. E na construção, acho que é a mesma coisa, Uhum. mas isso mais voltado à imobiliária. Hã, mas infelizmente a gente ainda diz: "Ih, não deu certo na vida, virou corretor de imóvel", né. Mas cuidem, com quem em quem vocês estão depositando seus sonhos, pesquisem sobre a empresa, pesquisem se realmente o corretor entende, se realmente o corretor tem crescido, porque aí a gente vê muita gente vendendo sem nem crescer, né. Verdade. Até em breve nós vamos estar fazendo um podcast, eu e a Ana, lá na empresa, sobre a nossa profissão, então, Olha né, sobre aí. Vai aham, sair. vai sair um. Eu acho que, nós mulheres, a gente consegue pegar muito o feeling do cliente. Bacana. De entender como faz um agenciamento, que a casa precisa estar ajeitada, que a casa precisa estar bonita. Hã, eu, normalmente, se eu vou fazer um agenciamento com os nossos corretores, eu vejo que uma coisa não tá legal, eu falo para o cliente: "Bah, podia pintar aquela parede ali, né, Uhum. podia fazer aquela reforminha ali". Isso, querendo ou não, são detalhes que agregam, visibilidade e valor ao Total, imóvel, né. total. Então, conhecimento, eu acho que a mulher, ela tem esse feeling, daí aí entra o lado da mãe também, né, quando eu consigo me conectar demais com famílias, demais, Legal. demais, demais. A minha jornada com o cliente, ela é muito rápida. A gente já conversou esse dia sobre a empresa, né, sobre Uhum. a jornada, o período de aquisição entre o sonho e o executar realmente, né. Aham. A minha jornada, ela é muito curta com o cliente, mas eu consigo me conectar com ele. Então, Legal. assim, eu fecho negócios muito rápidos. Então, assim, é planejado? Não, não é. É realmente conseguir entender o cliente. Eu acho que, 2024 promete ser um ano muito bom para o mercado imobiliário. As taxas de juros estão caindo, os imóveis automaticamente vão acabar valorizando também. Para te passar uma mensagem, pra Lívia, pensando nela como uma futura Nossa, mulher empresária, empreendedora, possivelmente vindo para o mercado imobiliário. eu vou chorar. Que conselho, que mensagem tu deixaria para ela? Para o futuro dela? Ai, ai, ai. Hã, agora linka a minha grande decisão da vida, né, que ela não tenha medo, que o mundo aqui fora, porque por enquanto eles ainda estão embaixo das asas da mãe, né, Uhum. que ela não tenha medo, que o mundo aqui fora, ele é cruel, ele é difícil, mas se ela vir com os valores que eu tô ensinando já desde agora, não tem não tem erro. Show de Que bola, ela hein? siga sempre o coração dela e que ela saiba que não tem limites, que ela pode chegar onde ela quiser. Caramba, isso não tem preço, tá registrado aí, ó. Que baita mensagem. Gabi, eu te agradeço demais por ter topado o desafio de vir aqui produzir esse conteúdo. Eu sei que para ti, foi um desafio a mais, né, Nossa. aí, estar aí, mas eu acompanho teu dia a dia, sei o quanto tu é verdadeiro, o quanto tu é transparente, o quanto tu sabe tudo que tu tá falando, tudo que a gente vive lá nos bastidores, pensando em estratégia, eu sei o quanto tu é comprometido em entregar um resultado real para os clientes, né, em fazer o negócio acontecer. Por isso que eu fazia muita questão, te incomodei não, porque tu topou logo assim, mas por isso que eu queria muito te trazer e trazer essa ideia, pra cá. Porque essa autenticidade, essa honestidade, essa transparência e os teus desafios pessoais, que cada pessoa tem um desafio, né, tem uma trajetória, tem uma história, tem, os seus enfim, os seus monstros, digamos assim, para superar no mercado, no negócio, na vida, e eu acho que é muito legal toda a tua história, tua trajetória aqui, e eu te admiro como profissional, te admiro como mãe, te admiro como empresário, então eu queria muito trazer a tua história aqui para minha audiência também. E te agradeço demais por ter topado esse desafio, por estar aqui, por estar se expondo, pô, ter deixado uma mensagem dessa pra tua pequena, né, pra Lívia, que, pô, sei lá, daqui quanto tempo, de repente, ela pode assistir, isso pode fazer diferença um Exato. dia, né, na vida dela, na carreira dela, então não tem preço, te agradeço demais. E antes de deixar tu te despedir da galera aqui, eu quero convidar você que está nos assistindo para ir lá conferir o perfil da Gabi, o perfil da Ingemori, porque olha que interessante, a casa própria, para quem ainda não tem,
Pra quem tem, daqui a pouco é um negócio também tá valendo, mas pra quem ainda não tem ou sonha, é realmente um sonho, é o ápice, né, da realização, é um dos últimos, sonhos que a gente realiza, assim, a nível de poder aquisitivo, quando a gente tá financeiramente estabelecido, ou pelo menos tem uma projeção bacana, porque você não vai comprar um imóvel bacana, assim, né, pra pensar no longo prazo. E no perfil da Gabi tem muito conteúdo em relação a isso, como escolher um terreno, como já pensar na casa pra quem tem família, com filhos. Pô, se tu tem filho pequeno, como que tu olha a casa, que tipo de casa e de terreno tu olha. Escolha o condomínio, escolha um outro local, bairros, né. Então tem muito conteúdo de valor pra vocês que vão estar decidindo em relação às suas casas. Então, além da venda, que se não quiser comprar com a Gabi tá tudo certo, né, mas Tenho mais 4 corretores. exato, tem mais 4 corretores lá. Agora, né, de repente, quando você estiver nos assistindo, vai ter mais ainda, Exatamente. mas, o conteúdo vale muito a pena, então eu quero deixar esse apelo aí pra vocês lá conferir, e agora eu deixo a Gabi se despedir aí da galera. Doug, obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz, principalmente quando tu eu ia te dizer não, tá? Olha Eu já aí. tinha certeza, porque, né, já estava ali, ele já estava namorando, ele já Aham. estava me rodeando pra vir, e eu já pensava que eu ia dizer: "Não, não vou, não quero". Eu realmente, pra mim, aparecer nas câmeras não é fácil, mas quando tu me trouxe o assunto mãe, Uhum, eu sempre digo que eu tenho muito, muito, muito a minha história com as crianças, ela é muito, linda. uhum. Eu tenho muito a somar a outras mães. Então, quando eu pensei: "Bom, então agora linkar o meu trabalho com a mãe vai ser fácil". Então, Legal. vamos lá, vamos se desafiar. Obrigada, obrigada pelo carinho. Aquilo que eu falei ali atrás, um pouquinho, que ter as pessoas que fazem sentido na nossa vida Uhum, perto da gente, vocês são umas delas. A Dog Mídias, aquilo que eu falei ali atrás, um pouquinho de fazer sentido das pessoas, né, de uhum. estarem conosco, de terem o mesmo propósito, de serem família, né. Hã, a gente encontrou em vocês, na Dog, aí tá a Dana aqui pertinho de nós também, que é da família, aqui Legal. tá todo mundo junto. Tem os guris aqui da Green também que, né, estão sempre prestes, também tem essa coisa familiar, essa coisa de Uhum. estar sempre junto. Então, quando eu te vi, quando eu vi vocês, quando tu veio nos apresentar, fez sentido pra mim, Que legal. linkar a minha empresa com vocês. Então, eu te agradeço por isso, agradeço pela transparência, agradeço pela paciência também. E nem sempre eu sou tão brava, né? Verdade, que isso. E muito obrigada. Eu que agradeço E tomara que o demais. podcast tenha ficado bom. Ficou sensacional, não tenho dúvida de que, gerou valor para muitas pessoas em relação a esse exemplo da maternidade, do empreendedorismo, sobre ser uma mulher, eu não tenho dúvida de que vai agregar demais. E eu vou deixar aí o apelo agora para quem estiver nos assistindo, para quem eu sei que a rede de engajamento da Gabi é bem engajada, eu sei que a rede de relacionamento, de amizade é muito engajada, então não deixem de compartilhar e de comentar nesse vídeo também, demonstrar o carinho pela Gabi, porque eu sei o quanto tu influencia aí, tá em outros ciclos e vai fazer diferença. Então, não deixe de mandar o feedback pra gente aqui em relação ao conteúdo, em relação ao episódio. Eu sempre digo que para nós o único retorno, o melhor, o maior retorno que a gente pode ter na produção de conteúdo é ver o feedback das pessoas, né? Comentários, interação. Então não deixem de mandar os seus comentários. E eu agradeço a audiência e a companhia de vocês durante mais um episódio do Doublecast. Até a próxima.